Olá! A reportagem do Eco Regional acompanha as últimas notícias do caso Potrick, que teve uma reviravolta na tarde desta quarta-feira, dia 28. O Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus que faz cessar a ação penal contra o suspeito de ter assassinado o ex-bancário. O advogado de defesa, Paulo Olímpio Gomes de Souza, fala como recebeu a informação da anulação do processo pelo Tribunal de Justiça. Eu estava na sessão de julgamento e recebi o resultado sem surpresa, porque conheço os desembargadores que compõem a primeira Câmara e sei do cuidado, da capacidade de exame dos processos que são submetidos a seu julgamento. Estava absolutamente confiante de que o habeas seria concedido pela total e absoluta falta de prova contra Carlos Patucci. Souza conta quando foi realizado o pedido de habeas corpus e no que ele foi baseado. Quando, na resposta à acusação do Ministério Público, nós ponderamos à juíza de Encantado que a denúncia era inepta e as qualificadoras não se justificavam e não havia justa causa para a ação penal, ela acolheu em parte o nosso pedido e reduziu já, lá em Encantado, 2 qualificadoras. Posteriormente, como ela deu seguimento à ação penal, o remédio foi o que usamos. Impetramos um habeas junto ao Tribunal de Justiça para que a ação penal não prosseguisse. E tivemos êxito. Na quarta-feira passada, dia 28 de agosto, foi concedida a ordem de habeas corpus, por absoluta falta de justa causa para que essa ação penal prosseguisse. Paulo acredita que são poucas as chances de um recurso especial ou extraordinário terem seguimento, pois eles já foram examinados pelo Tribunal de Justiça. Em tese, toda decisão judicial é recorrível, mas no presente caso, se recurso houver, será interposto pelo núcleo recursal da Procuradoria-Geral de Justiça em Porto Alegre, não mais em Encantado. E se isto ocorrer, a meu juízo, são poucas as chances de um recurso especial ou extraordinário, ou ambos terem seguimento, porque esses recursos não podem ter exame de prova, que já foram examinadas no Tribunal de Justiça do Estado. Consequentemente, são pouquíssimas as chances de êxito. O advogado revela que sabia da inocência do seu cliente desde o primeiro contato. Desde o primeiro contato com Carlos Patucci na prisão de Encantado e ouvindo a sua história, a sua vida, a vida da sua família, chegamos à conclusão de que ali estávamos diante de uma enorme injustiça. Então, respondendo objetivamente a sua indagação, nunca tivemos dúvida da inocência de Carlos Patucci. A defesa conta como a informação do habeas corpus chegou ao cliente. Carlos Patucci foi preso temporariamente por 30 dias em janeiro do corrente ano, mas uma semana depois, através de habeas corpus por nós impetrados, o tribunal colocou-o em liberdade por entender desnecessária a sua prisão naquela ocasião. Posteriormente, ele foi ouvido na delegacia. Tão somente aí é que foi ouvido Carlos Patucci, depois de ser preso e depois de estar acusado por homicídio. Pois bem, posteriormente foi preso preventivamente porque estaria coagindo testemunhas
Mais uma vez se impetrou habeas corpus e no dia seguinte à sua prisão, ele foi posto em liberdade por total ausência de prova dessa coação. Finalmente, recebida a denúncia e instaurada a ação penal contra ele, se impetrou o terceiro habeas corpus, como já referido, agora no início de agosto, e no dia 28 próximo passado foi concedida a ordem de sua liberdade. Durante todo esse tempo que esteve em liberdade, à exceção dos poucos dias que esteve preso, Carlos Patucci manteve sua atividade profissional como dentista, atendendo no seu consultório em Arvorezinha. Procurou, apesar de toda a apreensão, de todo o sofrimento que esses fatos trouxeram a ele e a sua família, seguir a sua vida o mais normal possível. É evidente que o desgaste emocional, a pressão emocional, a preocupação dos seus familiares trouxeram enorme prejuízo à família, mas ele, com muita crença e muita fé de que seria resgatada a verdade e isso terminaria, culminou agora com a sua liberdade definitiva em relação a esses fatos. E sua vida, evidente, se não era. Por fim, Paulo Olímpio avalia o trabalho da Polícia Civil e do Ministério Público. O tribunal, através de 3 desembargadores, entendeu a total falta de prova contra Carlos Patucci em relação ao desaparecimento de Jacir Potric e baseou-se fundamentalmente em todos os levantamentos periciais que foram feitos no quiosque, nos automóveis de Carlos Patucci, na casa de Carlos Patucci, nas vestes de Carlos Patucci, onde não se encontrou vestígio nenhum de violência, nem sangue, sinais de que tivesse acontecido naquele local e naquele dia um homicídio. Este trabalho, quem executou foi a autoridade policial, foi no inquérito policial que se fez tudo isso. Jacir Potric desapareceu em 13 de novembro do ano passado. E no dia 23, sem que essas perícias estivessem concluídas, 23 de janeiro, sem que essas perícias tivessem sido concluídas, sem que fosse sequer ouvido Carlos Patucci, ele já estava apontado como o autor da morte de Jacir, sem que houvesse nem a comprovação da morte de Jacir. Então, a polícia fez um trabalho técnico excelente, que foi determinante para que o tribunal reconhecesse a total, absoluta falta de prova para que Carlos Patucci tivesse qualquer responsabilidade pelo desaparecimento de Jacir. E mais, como já disse antes, todo esse levantamento técnico feito pela autoridade policial demonstrou que se homicídio tivesse acontecido para explicar o desaparecimento de Jacir, esse não teria acontecido no condomínio onde ambos moravam.